feita essa brilhante ressalva que você fez em relação ao ato de violência e de intolerância do deputado em questão, eu tenho que dizer também, eu acho que pouca gente está comentando em relação ao conteúdo do cartaz. O conteúdo do cartaz é uma injúria racial coletiva contra a força policial. Essa coisa de dizer que há um genocídio racial no país é de uma estupidez e de uma monstruosidade e de uma canalice que chega às raias da sordidez. Entendeu? A maioria da população pobre brasileira é negra ou parda. Inclusive, os policiais que são pobres têm, na sua maioria, negros e pardos. Não existe um genocídio de uma raça por outra. O que explica a alta incidência entre negros e pardos é exatamente a pobreza, que é explicada pela abolição que jogou os escravos na marginalidade. O que não invalida dizer que a maior parte, a vasta maioria da população brasileira, pobre, negra e parda, é honesta. Ou seja, o crime é, na maior das vezes, não só uma questão de influência do meio, mas é uma questão de índole. A desconfiança de que um negro possa ser criminoso, então, não é exatamente, isso é muito triste falar isso, não é exatamente uma desconfiança intrínseca baseada num preconceito de pele. É de um preconceito de probabilística. Realmente, o deputado falou isso e é triste. A maioria dos criminosos de baixa renda é negro e pardo pelas razões que eu falei isso. Eu acho muito complicado, porque essa é uma narrativa de marxismo cultural que cria opressores e oprimidos e cria, essencialmente, uma noção étnica que absolutamente inexiste nesse caso. Entendeu? E essa ofensa sistemática e contínua e opressiva ao trabalho policial faz com que eles se inibam. Porque vai chegar um momento que o policial vai ter pudores em chegar numa área de alta criminalidade ou abordar pessoas que possam ser suspeitas exatamente por não parecerem racistas, entendeu? Então eu acho isso tudo uma grande atitude do deputado, que foi agressiva, justifica exatamente um tipo de discurso absolutamente equivocado. E é sempre bom lembrar, Silvio, a injúria racial é crime. Você imputar um crime a alguém, um crime falso, é crime. Todo mundo hoje tem mania de dizer que todo mundo é racista, nazista, fascista. O racismo no Brasil é crime, a injúria racial é crime. Esses deputados que ficam chamando as pessoas de racistas estão cometendo um crime também. Eu acho que percepção ideológica de uma coisa é outra coisa. É uma coisa, imputação de crime é outra. Diga lá, Fefito, já vi que você fez uma careta aí. Óbvio, porque eu não acredito em racismo inverso. Eu acho que deputados negros estão totalmente... Eu não estou falando de racismo inverso. Eu acho que você falou sozinho desse tempão todo, né? Bom, então agora me deixa fazer não deturpe o que eu falei. Os deputados negros estão totalmente intitulados de falarem sobre seu lugar de fala e sobre suas vivências. Olha só, a gente liga pra polícia mesmo quando a gente tá precisando de ajuda, porque a polícia tem muita gente honesta e a gente sabe disso, mas a gente não precisa fechar os olhos pra o fato de que tem muita gente despreparada na polícia, que tem gente corrupta na polícia, assim como tem em outras áreas. Então, nesse sentido, eu faço das minhas palavras, desde já, as palavras da Benedita da Silva ontem. Se vocês se preocupam de fato com a lisura, com o fim do racismo, com o fim da violência policial, com o melhor treinamento, em vez de se preocupar com uma charge, senhor deputado, por favor, se preocupe em tirar da força pessoas que não a honram, porque tem muito policial bom, tem muito policial que defende sua família e defende os direitos de muita gente e que está traumatizado com a violência que ele enfrenta e que também precisa de assistência pública. Mas passar a mão na cabeça de toda a força, quando a gente sabe que tem gente que não está lá honrando ela, não é a melhor saída. Quanto ao genocídio negro, os dados discordam um pouco de quem não acredita nele, não é mesmo? Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 75,4% dos mortos entre os anos de 2017 e 2018, e mortos esses por violência policial ou em operações policiais, são negros. De cada 100 pessoas, pelo menos 75 são negras. Nos últimos 10 anos, o aumento do número de mortes de negros em operações policiais foi de 33,1%. O aumento do número de pessoas não brancas que aumentou nesse índice é de 3%. Ou seja, 10 vezes maior o número de pessoas negras que aumentou, que está aí nesse aumento, que morreram nas mãos de policiais ou por meio de operações
policiais. A chance de um jovem negro incauto morrer por causa de violência policial ou não é 2,7 vezes maior do que de uma pessoa não negra. Portanto, as pessoas mais negras estão expostas. Quando um deputado faz isso na Casa do Povo, o que deixa todo mundo mais indignado, todo mundo que tem um mínimo de bom senso, pelo menos, é saber que isso não vai dar em nada. Porque a gente está num país que está acostumado a dar tapinha nas costas de gente racista assim, de gente fascista assim, e de gente que está tão acostumada com a impunidade por ser parlamentar, que vai ganhar tapinha nas costas e não vai ter punição nenhuma, porque tá acostumado à barbárie e não à civilização. Não é à toa que o mesmo deputado que quebrou a placa com o nome da Marielle Franco veio dizer a seguinte frase: não venha atribuir a PM do Rio as mortes, porque um negrozinho, bandidinho, tem que ser perdoado. Me desculpe, você que é negro, ou você que não é negro e tem um mínimo de empatia pelo próximo, por ter de ouvir esse tipo de frase lamentável, grotesca, nojenta no dia da consciência negra. Se fazem isso com um cartaz na Casa do Povo, imagina o que não fazem com pessoas negras ou pessoas menos privilegiadas em nossa sociedade, que não sente na carne um negro. Se um cartaz é quebrado, imagino que alguém não sofre. Fora das câmeras, no escurinho, esses policiais precisam sim ser tirados da força quando são pessoas que usam de violência. E só pra concluir, não voltar a expor essa charge é censura. E eu tô falando que a gente também tá vivendo num momento bem despreparado, porque a gente tem casos que não necessariamente são casos relacionados à raça, mas são casos também relacionados à liberdade de imprensa. Por exemplo, ontem à noite, o repórter Jário Silva Júnior, da Rádio Transamérica de Curitiba, foi detido durante um jogo do Criciúma contra o Paraná pela PM. Os policiais decidiram tirar ele do campo e conduzi-lo a uma sala fechada, sem testemunhas, depois que o quê? O jornalista registrou agressões de policiais militares a alguns funcionários do Paraná. Portanto, sim, maus policiais precisam ser expostos. Bons policiais precisam ser honrados. Refito, a questão que você coloca, só um pequeno detalhe. Vou deixar você falar só, rapidinho. Só colocar um ponto aqui, para ficar clara a minha fala, Fefito. Eu acho que quem não sabe conviver com o contrário não deveria sequer se candidatar. Quem está indo para um mandato parlamentar, seja numa Assembleia, numa Câmara Municipal, numa Câmara Federal, para bater, para quebrar, para cuspir, eu acho que sequer deveria se candidatar. Então, eu acho que tem que ficar claro. Você tem repudiar, né, a atitude. Agora, em relação à polícia, o Vini, eu acho complicado tomar a parte pelo todo. Exato. E muito complicado, porque tem policial corrupto, é evidente que tem isso, tem que ser combatido. Eu não tomei a parte Deputado pelo todo. corrupto Eu acabei também. de fazer várias vezes essa ressalva. Assim como a gente também não mas pode a chamar acusação é de um genocídio geral. todos os parlamentares de Mas a gente vê ele corruptos. acontecendo. E nenhuma Não, categoria, não vi. nenhuma classe Acabei de pode dar ser dados. tomada pela Vou acabar de generalização. refutar. Nem a nossa, né? Nenhuma categoria pode ser tomada pela generalização. Exatamente. Vamos lá, Adris, pra gente ir fechando o assunto. Diga. Refito, só um detalhe. Genocídio é quando uma raça extermina ou tenta exterminar a outra. Eu acabei de te dizer, a maioria dos policiais é feita de pardos e negros. Será que eles não estão na linha de Os frente policiais também E a são. educação racista Sim, é os para policiais todos. que são, na maioria, pardos e negros, também são exterminados. Eles passam por uma questão de também são educação mortos, de acesso, também de são perseguidos. oportunidades. A questão que se coloca da parte pelo todo, que o Silvio bem salientou aqui, é que existem sim policiais corruptos, mas a acusação que é feita na charge, que você achou que é simples, ela simboliza um discurso que exatamente massacra toda a classe policial como um todo. Está lá escrito no cartaz: genocídio policial de negros. Não existe um genocídio de uma mesma raça feita pela outra. Eventualmente, eu vou repetir e vou reiterar, a maioria da população pobre brasileira é negra ou parda, oriunda dos despejados pela A maioria dos cargos de escravização. liderança, A não. maioria dessa população
população pobre e negra é honesta. O que caracteriza o crime é, sobretudo, índole. E algumas dessas pessoas honestas se tornam policiais negros que são constantemente atacados por um discurso pseudo-progressista que dizem que são assassinos. A gente ataca quem nos protege. Eventualmente, a gente protege quem nos mata, que são criminosos. Criminosos são negros, pardos, japoneses, de qualquer forma. Eventualmente, se cruzou a linha da honestidade, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Agora, é absurdo criticar toda a força policial como opressora, como genocida. Isso é uma das coisas, os disparates mais absurdos e mais infames e mais intoleráveis que eu já vi na história desse discurso pseudo-progressista que cria vítimas e vitimados e que cria distorções, que cria ressentimento e que cria divisão entre as pessoas. Primeiro que, de novo, é preciso separar o joio do trigo. E, de novo, as pessoas que não honram a força precisam ser tiradas. Perfeito. Porque quando falam isso, parece que eu tô, de novo, atacando os policiais em generalização. Não é você, é o Agora, cartaz. eu Tá tô falando aqui sobre outra coisa, na verdade. Não se dá pra generalizar, mas as pessoas, os policiais negros, e eu tenho certeza que muitos deles também sofrem com racismo, eles estão amando de alguém. Primeiro que a maioria dos cargos de liderança nesse país não são ocupados por pessoas negras. A diversidade está longe de refletir isso. Portanto, uma política pública, ela não é necessariamente pensada por e para pessoas negras. E, quanto a policiais negros serem incluídos nisso tudo, a gente não pode esquecer de uma questão que desperta muitas sensibilidades, mas que é muito verdade. A educação racista, machista e LGBTfóbica, ela é para todos. Homens e mulheres, cis e trans, branco e negro. A gente vive num país cujo racismo estrutural é muito opressor e que a gente não cansa de ver casos de gente oprimida. Então, assim, achar que pessoas que estão na força não estão obedecendo ordens ou não estão inclusas em um sistema de opressão também é muita ingenuidade. Eu lamento muito, de novo, que a gente esteja discutindo isso aqui no Dia da Consciência Negra. E eu espero o mínimo de punição para esses deputados, tanto para o que quebrou a placa, quanto que foi extremamente racista em sua fala. Sim. Eles não merecem tapinha nas costas. Eu lamento muito. Dar tapinha nas costas desse tipo de gente só fala mais sobre o seu caráter do que sobre o deles. Eu lamento muito o racismo, eu lamento muito o racismo estrutural, a marginalidade, e eu, sobretudo, lamento muito você oprimir, atacar a força policial como um todo, como sendo genocida. Este é um dos piores crimes subliminares, você achar que alguém que nos protege, tenta nos atacar fundamentalmente, sendo que, volto a reiterar pela milésima vez, a maioria dos policiais são negros, são pardos e são pobres. Você colocar a exceção pelo todo é outro absurdo intolerável. É isso aí, olha só, o tema incendiou as redes sociais e também aqui a bancada do nosso E vai continuar incendiando, porque racistas não passarão, é importante dizer isso. Hipócritas também não, é importante dizer isso. Você que estava gostando deles agora há pouco. Não, eu não estou gostando de nenhum hipócrita. Hipócrita é você mentir. Hipocrisia, Fefito, é mentir exatamente um racismo onde ele não existe. Criar preconceitos onde ele não existe, cria mais cisão, cria mais discussão e cria mais ódio. Palavras suas, é preciso hipocrisia. Cria mais ódio. Não, hipocrisia no trato pessoal. Por exemplo, dizer, eu te amo, Fefito. É uma hipocrisia agora. Depois pode não ser. Eu tô pensando nisso sobre hipocrisia.